Abra comigo a sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 6. O apóstolo Paulo preocupado com o fermento dentro da igreja. Isso sempre foi e é preocupante. O fermento é preocupante em todo lugar. 1 Coríntios capítulo 5, versículos 6 e 7. Hoje a nossa ceia será um pouquinho diferente, né? Você receberá mais um ingrediente, que é o cordeiro. 1 Coríntios 5, 6. Todos abriram, diga amém. Não é boa a vossa vanglória. Não sabeis que um pouco de fermento faz levedar toda a massa? Purificai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Podemos assentar abrindo comigo a sua Bíblia em Lucas capítulo 24. O fermento ele tem uma abrangência muito grande. E a recomendação da Páscoa era que durante os dias determinados, Lucas 24, o povo de Deus não podia comer pão com fermento. Eles tinham que comer o pão sem fermento, o pão ázimo, que você está fazendo a campanha na sua casa. O pão sem fermento, sem levedura, e não se podia encontrar nenhuma levedura nem dentro das casas. A importância de nós entendermos que o fermento não é bom. E hoje nós vamos falar de algumas fermentações emocionais. Nós somos um povo de uma geração que tudo tem a ver com sentimento. Tudo tem a ver com o que eu estou sentindo. Tudo tem a ver com o que você está sentindo. E com isso, a fé tem perdido espaço, a palavra tem perdido lugar, os mandamentos não têm sido tão rudimentados nas almas. Por quê? Porque aquilo que as pessoas sentem é o que é relevante. Mas a Escritura não nos ensina assim. Deus nos tirou do mundo, do pecado, mas a salvação que eu e você recebemos não foi uma salvação apenas para que o pecado não tivesse mais abertura em nós, mas para que toda a complexidade do pecado, se você analisar na Escritura, os pecados que começam com um teor emocional, os pecados que começam com uma sensação emocional, no caso de Caim, o Senhor Deus diz muito claro para Caim, o pecado está à porta, ele bate, você deve dominar sobre ele. Tudo começa por um sentimento. Então, o que nós precisamos entender é o cuidado que eu e você temos que ter com esse fermento que leveda tudo. Começa um pouquinho de ira, contamina tudo. Começa um pouquinho de amargura, contamina tudo. Começa uma insatisfação, de repente já não se consegue mais ter alegria, já começa o nervosismo, a irritabilidade. Então você percebe que a igreja do Senhor Jesus, ela está sendo mobilizada por sensações, por sentimentos e por emoções. Só que nós não fomos salvos por um sentimento. Nós não fomos salvos por um Deus que veio a este mundo pregar-nos emoções ou sentimentos. Os ensinamentos que nós recebemos é totalmente o contrário. Ou seja, se você não quer andar um passo, você vai forçar-se e andar até a segunda milha. Se você quer dar o tapa de volta, você vai forçar-se e virar a face para o outro lado. A questão que nós precisamos entender é essa libertação que nós precisamos buscar. Então não é o que sentimos, mas é o que a palavra diz. Não é aquilo que queremos, mas é a vontade de Deus. Não é as sensações que nos permeiam ou que nos dominam, mas sim a ação do Espírito Santo de Deus. Uma igreja, ela não pode receber a ação do Espírito Santo de Deus, recebendo uma vida,
uma obra transformadora de estar sem mancha, sem ruga e sem mácula, continuando a sua trajetória de uma forma emocional. Para que nós consigamos a obra do Espírito Santo de Deus em nós, nós precisamos levar muito a sério e entendermos que a nossa alma e o nosso coração precisam se fortalecer diante da palavra para que não possamos cair nos próprios pés. Crentes que receberam tanto investimento da parte de Deus, crentes que receberam tanto da parte de Deus, estão tropeçando nos próprios pés. Estão ficando para trás. Por quê? Porque alguns de nós temos muitas dificuldades de nos tornarmos um pouco mais racionais. Isso tudo porque, infelizmente, os corações doentes e enfermos têm predominado. E então traz contaminação para tudo. Um pouco de fermento leveda toda a massa. E o apóstolo Paulo é muito claro quando ele diz assim: vocês não podem ignorar isso. Por quê? Porque Jesus, a nossa Páscoa, morreu por nós. Lucas 24, eu quero falar sobre a primeira fermentação emocional. 2 discípulos saem de Jerusalém, vai em direção à estrada de Emaús, a Emaús, e na estrada. E eles estavam conversando. Eu quero falar sobre a primeira fermentação nociva e destrutiva na vida do crente, que é essa mania dos crentes, que os crentes têm de falar de problemas. Quanto mais você falar de seus problemas, mais eles irão piorar. Só que os crentes sabem disso e continuam fazendo. Conversa com um, não se dá por contente, conversa com o outro, conversa com o outro, conversa com o outro. Se você fala demais, aí ó, uma obra para você dedicar-se e disciplinar-se. Agora, você se converteu falando demais e até hoje está falando demais, e vai para onde falando demais? Hã? O que as suas conversações oferecem de bom para você? O que você ficar contando? Hã? Do seu casamento para um, para outro, para outro, para outro, para outro. Parece que é um vulcão que existe dentro de você, que você precisa ficar falando do seu problema, para que ele se torne menos leve, para que ele se torne suportável. O que é isso? Hã? Quando um crente está com um problema, a primeira coisa que ele tem é a necessidade de falar. E ele fala. E ele não se dá por contente, ele continua falando. E até quando ele conversa com alguém, ele faz com que aquela conversação dá um desvio para que ele possa tocar no assunto. Nós precisamos aprender que quando você fica com conversação, a fé foi para o ralo. A sua confiança com Deus já não existe mais. Quando você tem necessidade de ficar falando do seu problema, a fé já foi embora há muito tempo. Porque quando nós confiamos em Deus e nós cremos em Deus, existe uma obra do Espírito Santo de Deus segredada, onde o Espírito Santo ele nos consola de tal maneira, e ele consolida em nós o projeto, ele testifica aqui dentro: aquieta-te, saiba que ele é Deus, você é filho dele, confia nele. E quando alguém vem perguntar para você, você diz: está nas mãos de quem pode fazer. Eu não posso, você pode? Se puder eu te conto. Hã? Qual a necessidade que os crentes têm, sabendo que isso é prejudicial? Adianta você falar 10.000 vezes que está cansado, que está esgotado, que tem medo, que está inseguro, que olha o que pode acontecer. Pelo contrário, isso prejudica a sua vida, isso testifica a sua fé, atesta a sua incredulidade em Deus, e isso prolifera. É um fermento que aumenta dia após dia. Os problemas, eles devem ser postos diante de Deus. Pare de ficar comentando e falando com diversos tipos de pessoas, para cada um dar uma opinião, para cada um falar uma coisa. Existem pessoas que quando elas sofrem, elas precisam que os outros possam ter dó, piedade e... Você não precisa de dó nem de piedade de ninguém, você já tem o amor de Deus.
Você já possui o amor de Deus, consolador, reestruturador, abençoador. Os dois estavam indo e só conversando, conversa fiada. E cada um aumentava a incredulidade do outro. Do que adiantou? Jesus teve que aparecer ali ressurreto para acabar com aquela conversação, chamando-os de tardios, retardados, atrasados e loucos e nécios. Somente pessoas loucas, nécias, atrasadas, falam de coisas que não estão boas. Falam de coisas que Deus ainda não terminou a obra. Por quê? Porque prejudica, porque piora. Quando você fala de algo que não está bom, ele vai ficar pior, até ficar insuportável. Falar de uma situação ruim não vai resolver os seus problemas. O que resolve para você é confiar em Deus e despejar diante dele todas as suas inquietações, todas as suas queixas, todos os seus lamúrios, tudo aquilo que existe dentro de você. Você vai perceber nesta noite que a presença do fermento é falta de comunhão com Deus. Que a presença do fermento é falta de oração. Que a presença do fermento é falta de uma intimidade próxima com o Senhor. A Bíblia diz em Lucas 24, versículo 25. Ó nécios e tardos de coração, para crer em tudo que os profetas disseram. Não havia fé. Não havia fé. Não havia confiança. Por quê? Se eles saíram de Jerusalém com tanto de fé, agora na jornada a fé já tinha ido embora. Olha a conversação deles do versículo 19. Quais coisas vocês estão dizendo? Que dizem? Você é uma pessoa que tem necessidade de ficar falando do que o outro falou? Por que você fala e repete aquilo que o outro falou? Se não foi nem bom para ser ouvido, será que seria bom para ser repetido? Quantas coisas você fala que não deveriam ser repetidas? Para ouvir, fez mal. Imagina se sair pela sua boca. Você está atestando, você está confirmando, você está pondo a sua opinião, a sua posição. Aquilo que dizem. Por que aquilo que as pessoas dizem você repete? Não. Se você ouviu, não foi bom, morreu ali. Não tem que se repetir. O que fulano falou? Não é da minha conta. Você não precisa nem falar o resto, né? A própria pessoa já entende, também não é da minha. Aí, aquilo que dizem de quem? De Jesus? Será que nós não podemos ter uma própria opinião sobre a nossa vida? Será que nós não podemos ter uma própria opinião sobre os nossos assuntos? Será que nós não podemos ter uma própria opinião sobre aquilo que precisamos fazer? Podemos fazer ou não podemos fazer? Ali mostra que eles não tinham uma opinião formada sobre Jesus. Aquilo que dizem sobre Jesus. Você não tem uma opinião sobre a sua vida? Nós somos crentes, nem opiniões nós temos certezas. Mas vamos lá, você não tem uma opinião formada sobre a sua vida, sobre aquilo que você tem que fazer, sobre as suas reações, sobre as suas ações, sobre a necessidade que você tem neste momento. Qual é a necessidade que é? Aquilo que dizem sobre. Será que realmente aquilo que as pessoas pensam sobre o seu problema vai mudar alguma coisa na sua vida? Será que aquilo que as pessoas dizem sobre você é pertinente e relevante? Por quê? Por quê? Quando é que a igreja do Senhor Jesus será livre das opiniões alheias? O porquê é relevante para você aquilo que as pessoas dizem de você? Por que isso é relevante? Você já tem o verbo, você já tem a palavra, você já tem aquilo que Deus diz. E isso para mim é suficiente e para você também é suficiente. É isso que nós precisamos entender. Chega de conversações, chega de buscar opiniões.
Nós precisamos ser atestados e testificados pelo Espírito Santo de Deus, que governa sobre a nossa vida e que nos dá certezas inúmeras sobre tudo. Diga amém. Versículo de número 21. E nós esperávamos que fosse ele que remisse a Israel. Não esperam mais? Será que você fala da sua fé e da sua esperança no passado? Bem que eu acreditei, bem que eu esperava, bem que Deus podia, bem que. A fé deles estava totalmente adormecida. Versículo 22, é verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro, e não achando o seu corpo, voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjos, que dizem que ele vive. A verdade aqui é tida como algo paralelo, porque o que havia aqui eram conversações sobre um assunto muito sério, do qual eles achavam que podiam. Eu vou dizer uma coisa para passar adiante. Não fale sobre os seus assuntos, principalmente quando eles não estão bem. Não fale, não fale, não fale, não fale. Você não precisa disso. Nécios e retardados, atrasados, são aqueles que falam de coisas que estão nas mãos de Deus. Não fale de seus problemas. Se você fala demais, faça qualquer negócio para falar menos. Eu não estou nem falando de você falar da vida dos outros, que isso é ridículo. Não estou falando isso. Estou falando sobre você falar de você. Não fique falando dos seus problemas. Não fique falando das suas situações. Quanto mais você falar, mais confuso você vai ficar, menos fé você terá. Mas mesmo sabendo disso, os crentes não param. Não param por quê? Porque querem se destruir. O que é que está acontecendo? Se sabemos das verdades e elas não são praticadas, e as ignoramos de tal forma como se elas fossem algo sem valor. Não fale de seus problemas, não fale de seus problemas, não fale de seus problemas, não fale de seus problemas. Tem mulher que chega no salão de beleza, a primeira coisa ela abre a boca para falar da família dela, com gente estranha. Tem manicure de algumas mulheres que sabe da vida dela inteirinha. Pelo amor de Deus, onde é que nós vamos chegar? Pelo amor de Deus, nós precisamos entender que as más conversações são tão poderosas que elas corrompem os bons hábitos, os bons costumes. Pare de falar. Pare de falar, pare de falar, pare de falar. Se alguém vier um assunto para você que não tem nada a ver com a sua vida, corta. Diz, não, eu não tenho nada a ver com isso. Você tem? Vá falar com outro. Jesus diz que aquilo que sai da boca contamina o homem. Jesus é a nossa Páscoa, ressuscitou por nós. E o apóstolo Paulo diz de algo muito claro em Efésios capítulo 2. Nós que ressuscitamos com Cristo, estamos assentados, não fofocando, não conversando na baixeza, mas assentados nas regiões celestiais. Em Colossenses 3:1 ele diz assim: vós que já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, não as que são de baixo. Não a vileza, não a baixeza, mas aquelas que são de cima. Diga amém. Quero que você vá comigo em João 20, 19. João 20, versículo 19. Quero falar sobre o fermento do medo. Eu já ensinei isso para vocês, vou dizer de novo. Quanto mais apego e avareza, mais medo você terá. Você só tem medo do assunto que você tem apego. Afeições desordenadas. Esse chama o pecado. Afeições desordenadas. Pessoas que sofrem de afeições desordenadas. Não ama, tem uma afeição desordenada.
Tudo que você tem medo, existe um apego. Ali não existe a total confiança de Deus. Todas as áreas que você teme. Todas as áreas que você teme. Por isso que a palavra do Senhor diz, não temas, não temas, não temas. Cristo ressuscitou. Os discípulos estavam com muito medo. E Jesus aparece a eles, dizendo, paz seja convosco. Está tudo bem, vai continuar ficando tudo bem. Será que é muito difícil para nós entendermos o que o escritor diz em Hebreus? Entremos, pois, no repouso. Será que é difícil nós entendermos que fomos gerados novamente para que pudéssemos confiar no Senhor, para que pudéssemos aprender a depender de Deus? Hein? Será que os seus medos não te incomodam? Será que o seu suor, a sua dor de estômago, a sua insegurança, ela não te incomoda? Hein? Como é que nós em Cristo vamos continuar convivendo com o medo, convivendo com a insegurança e não fazermos nada contra isso? É normal sentirmos medo, é normal, mas é cristão e espiritual lutarmos contra ele. É isso que nós precisamos entender. O medo não vem de Deus. Hein? Nós não recebemos o espírito de escravidão, diz Paulo a Timóteo, para outra vez estarmos em temor, mas recebemos o Espírito de Deus, que clama, Abba, Pai, Pai, Pai. Jesus morreu, ressuscitou, para que nós pudéssemos chamá-lo de Pai. Medo, insegurança, tem escravizado o povo de Deus. O povo de Deus vive com medo, medo de perecer, medo que não dá certo, medo. Ele diz, lança sobre mim toda a sua ansiedade, eu cuido de você, mas nós não cremos nisso. Isso tem se tornado algo utópico diante da realidade, de tanta azafama, de tanta cobrança, de tanto desespero, de tanto apego. Por que não conseguimos entender a palavra? Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. E aí, Senhor, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Senhor, me ensine a ser manso, a colocar as minhas emoções no lugar. Me ensine a ser humilde. Tira de mim, Senhor, essas ambições, esses apegos, porque eu quero descansar. Terão descanso para as vossas almas. Os crentes não descansam mais, não confiam mais em Deus. Medo de tudo. Vamos falar hipoteticamente, sim, a pior coisa, claro que não é. A pior coisa que pode acontecer com a pessoa é ela morrer, mas como nós não morremos, Quando só vamos fechar os olhos aqui, vamos abrir lá. Hã? Pastor, mas o problema não é morrer, o problema é viver. Não existe problema nenhum, porque Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Tem de bom ânimo. Uma das coisas mais comuns hoje é você ver crente desanimado. Crente desanimado por quê? Porque o ânimo dele está ligado do lado de fora. O seu ânimo vem do alto. O seu ânimo vem do alto, igualzinho de Caleb. Do alto. Vem do alto. A Bíblia diz assim, em João capítulo 20, versículo 19... Chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, cerradas as portas, onde os discípulos estavam com medo dos judeus. Havia razão para eles terem medo? Sempre há razão, ou para ter coragem ou para ter medo, um dos dois. As mulheres eram corajosas, como o pastor pregou muito bem hoje de manhã. Nada impediu as mulheres de saírem e ir até onde Jesus estava. Só que ele não estava mais lá. Mas os discípulos estavam com muito medo. E Jesus entra ali. E o que ele diz? Paz seja convosco. Paz seja convosco. Paz seja convosco. Onde tem medo não reina a paz. Onde tem medo não governa a paz. Do que você tem medo? Aonde você teme, aí está teu coração. Onde você tem medo, aí está seu coração. Do que você tem medo? O que você teme para a sua vida? Qual é o seu medo? Lembra quando você aceitou Jesus?
Você vivia com medo, vendido ao pecado, à insegurança. E você o recebeu, ele te chamou, ele te aceitou. E aí você começou a aprender a confiar nele, o que se fez desse aprendizado que deve ser contínuo, contínuo, contínuo. Amanhã, por que eu vou ter medo do que me acontece amanhã? Se eu não sei se eu nem vou estar nessa terra para resolver os problemas. Por que eu vou ter medo? Por quê? O que nós precisamos entender que isso é maligno. Jesus explica que isso é maligno. E Jesus olha para os discípulos e diz: paz seja convosco, deixa a paz retornar, eu estou vivo. Jesus está vivo, você pode ter paz? Jesus vive, ele ressuscitou. Você pode ter paz, você pode confiar, você pode assegurar-se nele. Diga amém. E ele disse: paz seja convosco. João capítulo 20, versículo de número 24. Quero falar sobre o fermento da incredulidade. Tomé se sentia muito tranquilo e muito seguro, porque ele tinha uma personalidade dominada por convicções. Tem muito crente assim, sabia? Tem muito crente que está dentro da igreja indo para o inferno porque as convicções dele são maiores do que o mandamento da palavra. Todos nós temos convicções. E algumas das nossas convicções, nós daríamos a nossa vida por elas. Só que a questão é que o mandamento é maior que as nossas convicções. As convicções de Tomé, como a maioria das nossas convicções, são respaldados nas nossas opiniões. São respaldados na estrutura da nossa personalidade. Só que o que nós temos que entender é que quando a palavra chega, a convicção vai para o ralo. Existem crentes que eles são tão capturados por suas convicções, tão capturados por sua certeza, que a palavra de Deus é preterida. A palavra de Deus é escanteada. Porque a convicção dele é central. A convicção dele é absoluta. Tomé era um homem de convicções. E ele não escondia isso de ninguém. Ele era um homem que tinha que ser o preto no branco. Ele era um homem que a opinião dele era aquilo que ele pensava e pronto, acabou. Quando Jesus em João 11 diz aos discípulos: Lázaro morreu, ele abre a boca e diz assim: lá vamos nós para morrer junto. Jesus, em João 14, o Senhor está dizendo aí de caminho, que caminho é esse? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele era um homem que ele se alegrava, porque até o fim, e se ensoberbecia, porque ele era um homem de convicções. Ele era um homem que as suas convicções tinha tudo dele. Ou é Jesus ou é a sua convicção. Ou é Jesus ou é aquilo que você pensa. Porque não importa se as suas convicções foram banhadas ou salpicadas nas águas. Não importa se as suas convicções foram alcançadas pela unção do Espírito. Elas continuam sendo convicções. Mas o mandamento é santo. O mandamento é grave. O mandamento é pesado. O mandamento é único. E não se tem corrupção. Não é convicção que te salva. Não é convicção que te mantém de pé. Não é convicção que te abençoa. Existem crentes que estão marchando para o inferno por causa das suas convicções. Eles criam uma pequena regra de vida com suas pequenas cartilhas particulares e as suas convicções os condicionam. Mas eles percebem que não existe mais a ação do Espírito, o governo do Espírito, as lágrimas pelo convencimento do Espírito. Então eles estão atentos que existe alguma coisa errada. Eu já disse, eu também tenho convicções, mas elas se abaixam miudinho diante do mandamento. Porque mandamento é mandamento, mandamento é mandamento.
E convicção não leva para o céu. O que leva para o céu é o mandamento, é o verbo de Deus que tira o pecado do mundo. Então, nos livremos do domínio das convicções, do fermento das convicções, e abramos os nossos corações para a verdadeira palavra de Deus. Existem pessoas que parece uma rocha, não muda, não muda, não muda, não muda. Por quê? Porque a convicção é meu pastor e nada me faltará. A convicção é meu refúgio e eu estou abrigado debaixo da sombra da convicção. E aí, como é que faz? E se Deus quer jogar na água, no fogo, quer humilhar, quer restaurar, quer ir poleiro para o vale, para o deserto, fazer de novo? Não pode, porque é a sua convicção. Não, é um negócio assim, eu tenho uma convicção que crente não passa por isso. Peraí. Já analisou as suas convicções? Hein, meu irmão? Como eu já te disse, você precisa ser uma pessoa convicta, desde que as suas convicções estejam submissas, estejam abaixo do poder da palavra. A Bíblia diz em João, capítulo 20, versículo 24. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe, pois, os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele disse-lhe: se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos, e não puser o meu dedo no lugar dos cravos, e não puser a minha mão do seu lado, de maneira nenhuma o crerei. Porque eu tenho as minhas convicções. Eu preciso tocar. Aquilo que eu não toco não é verdadeiro. Se vocês podem me dizer o que for, eu não creio. Muito bonito. Quantos crentes Tomés nós temos aqui? Amarrados, aprisionados, impedidos de ver o novo, impedidos da transformação, impedidos da ação do Espírito. Por quê? Porque são convictos de coisas, de balelas, de circunstâncias, de situações, achando que a opinião dele é maior que a palavra, que a opinião dele e a convicção dele é maior que a ação do Espírito. Somos salvos das convicções, do domínio, do poder das convicções, para servirmos um Deus vivo, que molda, que muda, que mata, que faz viver, e que faz o que quer, quando quer, como quer, com quem quer, do jeito que Ele quer. Amém? A Bíblia diz assim, versículo 26, e 8 dias depois estavam outra vez os discípulos dentro, com eles Tomé. Chegou Jesus estando as portas fechadas e apresentou no meio deles e disse: paz seja convosco. Depois disse a Tomé: põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Chega a tua mão e põe do meu lado. E não sejas incrédulo, mas crente. Suas convicções têm roubado a sua fé. Elas não podem ser maiores. O Espírito Santo tem um dos combates do Espírito Santo é derrubar convicções que vão contra a palavra. E você precisa aceitar isso e entender isso. Não é o que você pensa que é certo, o que é certo está escrito. O que é certo está escrito. Diga amém. Marcos 16, 14. Quero falar agora sobre incredulidade e dureza de coração. Eu quero ler com você o versículo 9, Marcos 16, 9. Você sabe que um coração duro é complicado. Jesus, a nossa Páscoa, morreu, ressuscitou para tirar o fermento da dureza de coração. Vou dizer uma coisa para você: você não consegue tirar a dureza do coração de ninguém. Só o Senhor Jesus. Não adianta. Só Deus quebranta corações. Às vezes você lida com uma pessoa dura de coração e você vai ficando amargurado, desesperado, inseguro. Para com tudo isso. Só Deus quebranta corações. Ninguém consegue quebrantar um coração. Então, desiste dessa obra que não é sua, mas é de Deus. Marcos 16, 9. Jesus, tendo ressuscitado na manhã do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, da qual tinha expulsado 7 demônios. E partindo ela, anunciou àqueles que tinham estado com ele, os quais estavam tristes e chorando. E ouvindo eles que vivia e que tinha sido visto por ela, não o creram.
Depois manifestou-se de outra forma a 2 deles, que iam no caminho para o campo. Indo eles, anunciaram aos outros, mas nem ainda estes creram. Finalmente apareceu aos 11, estando eles assentados à mesa, lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, por não haverem crido nos que o tinham visto já ressuscitado. A incredulidade e a dureza de coração são 2 coisas que andam juntas. Seu coração é um coração duro? Hã? Mas duro para quem? Existem pessoas que às vezes até com um certo conforto e uma certa apreciação, dizem-se de corações duros. Por quê? Porque no trato com as pessoas obtém um pouco de respeito, um pouco de... Mas você não percebe que o seu coração duro, ele não está facilitando ou viabilizando nada com o ser humano, mas ele está fazendo com que você distancie de seu Senhor. Existem pessoas que têm um coração duro, frio, calculista. Pessoas que não conseguem se quebrantar diante de Deus. Pessoas que levam tudo a ferro e fogo. Que isso? Pessoas que não conseguem entender que o diálogo é uma bênção que Deus nos deu, onde nós podemos expressar e dizer e conversar com a pessoa destinada sobre o assunto concernente àquela pessoa. Crentes que são duros de coração não entenderam a obra vivificadora do Espírito Santo de Deus. Se você é uma pessoa que tem um coração duro, se alguém te faz alguma coisa, entra para o teu caderninho preto. Que isso, meu irmão? Hã? Que isso? Pessoas que não conseguem digerir situações que lhes fazem, situações que lhe acometem. Que isso? Hã? Corações duros se manifestam por meio de soberba, de arrogância, de você achar que você é melhor que as outras pessoas. Nenhum de nós somos melhores do que os outros, todos nós somos iguais. O que te faz diferente é o Cristo que habita dentro de você. E se ele tem um espaço restrito, ou se ele tem amplitude, como o próprio Isaías diz, o aumento do seu principado, a paz não haverá fim. Não permita que o seu coração seja um coração endurecido, porque a incredulidade será algo inevitável. Quando você precisar da fé, ela não vai estar presente. Por quê? Porque a dureza foi alimentada, então a fé é inexistente. Jesus lança em face a dureza e a incredulidade. Para nós terminarmos, eu quero que você volte comigo em João, capítulo 20. Eu quero falar sobre a dor. Você sabe que Maria Madalena foi uma mulher que o Senhor Jesus expulsa 7 espíritos malignos. E era uma mulher que era endividada na alma. Ela estava comprometida com o Senhor Jesus, porque só ela sabia aquilo que Ele havia feito por ela. O mundo não compreendendo esse amor, porque o mundo não compreende nada, sugere aberrações. Mas eu e você, que sentimos o mesmo amor, sabemos o que é um amor grato, o que é um amor de dívida, o que é um amor dessa maneira. E ela sai bem de madrugada, amanhecendo o dia, para ir ao sepulcro, para ungir o corpo do Senhor Jesus. E ela chega lá e ela tem uma surpresa. Eu quero falar com você sobre o fermento da dor e da tristeza. Os crentes, eles brincam com fogo. Não brinque com a dor. A dor dilacera o coração. Pessoas que contemplam a dor se tornam amarguradas, frias, doentes emocionalmente, doentes espiritualmente. Quando o salmista escreve, ou quando Isaías escreve, o salmista no Salmos 30, ele diz assim: transformou minha tristeza, a minha dor. O profeta Isaías diz assim: ele levou sobre si as minhas dores,
Somos humanos, passamos por dores, mas não nos tornamos admiradores, nem contempladores de dores. O que os crentes têm feito? Sofre antecipado, sofre durante e sofre depois. Onde está o Consolador? Jesus em João 14, quando olha para os discípulos e vê que os discípulos estão esmurecidos e já começando a sofrer, ele olha e diz assim: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Por quê? Porque o céu está ao aguardo de vocês. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu vou-lo teria dito. Você gosta de sofrer? Responde. Todo mundo diz verbalmente que não. Mas o porquê a dor, ela não é passageira? O porquê a dor vem de mala e cuia e permanece na tua casa como uma hospedeira que muitas vezes não vai embora, só é esquecida. Existem pessoas que quando lembram da traição ainda sofrem. Existem pessoas detidas por algo que foi feito lá atrás. Existem pessoas que ainda lembram do abandono, ainda se sentem abandonadas. Existem pessoas que passaram por um abandono na infância, na adolescência, e hoje são toda comedida, porque ninguém pode dar a ela a suspeita do abandono, porque senão ela se surge dentro de si mesmo e já fica toda depressiva. Ora, meu irmão, Jesus morreu na cruz do Calvário para que nós ficássemos livres das nossas dores e pudéssemos confiar a Ele tudo aquilo que nos causa dano, tudo aquilo que nos causa sofrimento. Paulo diz: eu avanço. Eu avanço, eu não alcancei, mas eu avanço. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Eu avanço, eu avanço, eu avanço. Chega de ficar remoendo uma dor, chega de ficar remoendo uma tristeza. Que o seu coração alcance a glória do Messias. Ele está vivo e glorificado. Quando ele se apresenta a Maria, acabou a tristeza, acabou a dor, acabou tudo. Quando ele se apresentou a você, acabou. Acabou. Você não tem mais vontade de pegar uma dor e um sofrimento e manuseá-lo de forma delicada e contínua para continuar essa massagem egocêntrica e maligna na sua alma. Chega de ficar borbulhando, pensando no sofrimento, pensando no passado. Para. Jesus não tirou você do mundo para você se tornar amante de dores. Chega. A dor existe, somos humanos, mas lutamos até eliminá-la, lutamos até que ela seja extinta. Diga amém. A Bíblia diz em João capítulo 20, 13, mulher, por que choras? E ela disse: porque levaram o meu Senhor e não sei onde puseram. E tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não sabia que era Jesus. Disse-lhe Jesus: mulher, por que choras? Que buscas? E ela, cuidando que era o jardineiro, disse-lhe: Senhor, se tu o levaste, dize-me onde o pusestes e eu o levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. E ela, voltando, disse: Rabone, que quer dizer mestre. Acabou a dor, acabou o sofrimento, ele vive. Acabou o fermento da dor, acabou o fermento da tristeza. Satanás quer escravizar você em dor. Pessoas que ficam curtindo tristeza, curtindo dores. Pastora, mas faz sofrer. Busca a libertação, busca a independência dessa situação, dessa pessoa, e dependa de Deus. Fomos chamados para sermos felizes, mas optamos pelas cadeias, pelos grilhões, pelas dependências. Essa pessoa te faz sofrer, mas quem vai libertá-la é só Jesus. E enquanto Jesus não libertar ela, você vai continuar sofrendo? Não. Por quê? Porque Ele viveu, e Ele vive, e Ele ressuscitou, para que você fosse livre dos grilhões, para que você pudesse viver uma vida de ressurreição. O apóstolo Paulo diz que uma vida de ressurreição é uma vida de alegria, é uma vida de paz, é uma vida que você depende exclusivamente de Deus. Pastora, mas eu tenho um comportamento, uma personalidade melancólica. Busque a restauração do Espírito Santo de Deus, porque a alegria faz parte do fruto do Espírito. Não se conforme com comportamento melancólico.
Tem gente que assiste uma reportagem ou fica sabendo de uma notícia, fica triste o dia inteirinho. Você acha que com a sua tristeza, você glorifica o Senhor? Peraí, meus irmãos. E tem gente que se sente tão à vontade com isso, se sente tão bem com isso. Como é que um crente se sente bem com a tristeza? Como é que um crente se sente bem com a dor? Se o fruto do Espírito é amor, gozo, paz e alegria. Gozo e alegria. O fermento das conversações. Jesus morreu e vive para acabar com isso. O fermento do medo, da incredulidade, da dureza de coração e o fermento da dor. O Espírito Santo é seu consolador. Então as dores não te capturam. Elas existem e são eliminadas. Amém?